Boa noite. Está começando agora o Band Cidade e na edição de hoje você confere. Polícia Civil prende membros de grupo criminoso acusado de golpes pela internet. Mulheres são presas suspeitas de falsificação e venda irregular de remédio para emagrecer. Piauí chega a 15 mortes por dengue este ano e Teresina concentra a maior parte dos casos. E mais, o advogado-geral da União, Jorge Messias, visita o Piauí e fala sobre possível nova indicação ao STF. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Band Cidade. Foi deflagrada hoje em Teresina 2 operações voltadas para combater grupos criminosos que atuam com golpes e fraudes eletrônicas. Ao todo, foram cumpridos mais de 40 mandados judiciais entre prisões temporárias, buscas e apreensões. A polícia teve acesso a mensagens trocadas pelo WhatsApp entre o criminoso que estava em São Paulo e uma mulher em Teresina. Em uma dessas conversas, ele explica como funciona o golpe e chega a pedir dedicação da mulher para que tudo ocorra como esperado. Esse diálogo faz parte do golpe da compra fantasma. Na verdade, a operação compra fantasma, ela funciona da seguinte maneira. A vítima, pretendendo vender algum produto, principalmente celulares e notebooks, oferecia algum aplicativo do e-commerce. Os criminosos entravam em contato e se interessavam pelo produto, afirmando que já tinham feito o pagamento do produto. Imediatamente a vítima recebia um e-mail falso dizendo que a compra tinha sido efetivada e que só receberia o valor à vítima quando o produto fosse entregue. Após conseguir o produto da vítima, a mulher chega a informar o criminoso que criou anúncios em outras plataformas para revender e acaba sendo repreendida. O golpista alerta que o ideal seria revender para alguém que já tem o hábito de comprar produtos roubados. A mulher foi presa. Delegado, e essa mulher que foi presa hoje, qual era o papel dela nesse esquema? Ela era o ponto focal do crime aqui em Teresina. A função dela era receptar esses produtos que eram levados para um terreno baldio e encaminhar os produtos para a organização criminosa em São Paulo. Ela recebia 30% de toda a venda dos produtos e a organização ficava com 70%. As investigações realizadas aqui pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática identificou que mais de 100 pessoas foram vítimas do golpe da compra falsa. Desconfie de lucros fáceis e extraordinários. Não existe 10% ao mês de lucro. Isso é conversa fiada. E se você quer investir, procure empresas que são vinculadas a grandes bancos, empresas que já têm um tempo no mercado, empresas que dão garantias para você de privacidade, de segurança, de autenticidade. Assim você vai evitar ser vítima de mais esse golpe. E uma operação coordenada pela Delegacia de Combate aos Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e Relações de Consumo resultou na prisão de 3 mulheres em Teresina. Elas são acusadas de falsificação, adulteração e venda ilegal de substâncias de alto custo, voltadas ao emagrecimento e a procedimentos estéticos. Os mandados foram cumpridos nos bairros Saci, Disseu e Uruguai. Durante as buscas, os policiais apreenderam uma grande quantidade de produtos com indícios de falsificação ou adulteração, além de seringas, ampolas, frascos e embalagens. Os investigadores também encontraram materiais que, segundo a Polícia Civil, indicam uma possível estrutura para apresentar os produtos falsificados como se fossem originais. Entre eles estão caixas confeccionadas em gráficas, além de etiquetas e adesivos impressos para serem colocados nas embalagens. Todo o material apreendido será submetido à análise e perícia. O objetivo é identificar a composição, a procedência e possíveis riscos à saúde dos consumidores. A investigação também busca identificar toda a cadeia envolvida no esquema, desde a origem dos insumos e a adulteração dos produtos até a distribuição e comercialização. A Polícia Civil também apura a participação de outros possíveis envolvidos e estabelecimentos destinatários. E o Piauí já registrou 15 mortes por dengue esse ano. E Teresina concentra 43% dos casos. Acompanhe.
E a gente traz agora, né, essas informações sobre a dengue aqui no estado. O painel epidemiológico mostrou que o Piauí registrou 16.960 casos prováveis de dengue até o momento neste ano de 2026. Desse total, 10.428 foram confirmados desde o início do ano. Também já tem algumas mortes registradas no estado. São 15, uma delas foi descartada, outras 13 já foram confirmadas. Aqui ao nosso lado está a dona Amélia Costa, ela que é coordenadora de epidemiologia da CESAP, está aqui ao nosso lado. Muito bem-vinda aqui à TV Band Piauí. Qual é a avaliação da CESAP, primeiro desses casos, dessas mortes, né, que foram registradas aqui no estado? Qual é a avaliação? A realidade é assim, a gente fica muito preocupada porque a gente sabe que a busca pelas unidades de saúde com a situação da dengue, ela às vezes retarda um pouco. Por quê? Porque a dengue ela tem sinais e sintomas que se assemelham a outras patologias. Consequentemente, as pessoas só buscam um serviço de saúde quando elas já estão com algumas complicações, ou seja, que nós chamamos sinais de alerta. Geralmente elas apresentam uma dor abdominal, geralmente ela apresenta uma mialgia, dor na musculatura que ela não aguenta mais. Aí elas buscam as unidades de saúde. Consequentemente, a gente alerta sempre os profissionais de saúde para pensar também que pode ser uma dengue. Por quê? Porque a dengue no Piauí, ela existe de janeiro a dezembro. Todos os meses nós temos casos de dengue, mas a gente sabe que ela se assemelha maior quando nós estamos com o período de chuva, entendeu? Então, assim, mas todos os anos, todos os meses, nós temos casos de dengue. E a nossa preocupação maior é com a história do El Niño, as mudanças climáticas. Porque a gente sabe que o aumento da temperatura também hoje, já tem um estudo que se diz que ele acelera a eclosão dos ovos e, consequentemente, o mosquito se torna adulto muito mais rápido, às vezes 7, 12 dias, que isso varia muito de região para região. Então, a nossa preocupação é chamar a atenção para os sinais e sintomas, para a própria comunidade. E um alerta também que a gente faz, que a Secretaria prioriza, é a história da coleta fazer investigação do Lira-Lia, levantamento de índice nas comunidades. Então, a gente sabe, assim, que hoje nós temos 224 municípios. Nós já recebemos o resultado da coleta desse índice de 223. Apenas um município não encaminhou, que foi o município de Tamboril. Até o momento não encaminhou os dados. E esses dados são encaminhados para o Ministério da Saúde. Diante dessa situação dos 223 municípios, a gente observou que nós temos 3 municípios considerados de risco. Como é que a gente avalia esse índice? Quando ele tem um contingente de casas que se assemelha, se ultrapassa 4%, consequentemente, isso chama-se alto índice e risco. E teve início a semana de mobilização nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. A ação vai acontecer durante toda a semana e contará com 10 postos de coleta em diferentes cidades do Piauí. Uma mobilização nacional amplia a coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. No Piauí, a iniciativa conta com pontos de atendimento em diferentes municípios e busca alcançar famílias que ainda não forneceram material genético aos bancos oficiais. A importância principal dessa mobilização, que acontece do dia 24 ao dia 28 de agosto, tendo como ponto central nosso dia D, no dia 26, aqui no Instituto de DNA, é que essa campanha ela visa coletar amostras de familiares para aumentar as chances de localização de pessoas desaparecidas, tanto vivas quanto mortas. A ação reúne órgãos de segurança e perícia de todo o país, com o objetivo de aumentar as chances de identificação de pessoas desaparecidas. É um procedimento muito simples, é uma coleta de suave bucal, então a gente vai usar um dispositivo na bochecha da pessoa, fazer essa coleta, transferir para um cartão e esse material vai ser processado para obter o perfil genético que vai ser inserido no Banco Nacional. No Piauí, os atendimentos são realizados em Teresina, Bom Jesus, Corrente,
Floriano, Parnaíba, São Raimundo Nonato, Uruçuí, Piripiri e Picos. A coleta é voltada principalmente para familiares que ainda não possuem material genético cadastrado. Para participar, o familiar precisa apresentar um documento de identificação e informações do boletim de ocorrência sobre o desaparecimento. Qualquer informação é importante para que os peritos possam fazer cruzamentos e trazer informações sobre o desaparecimento. Parentes de primeiro grau, por exemplo, pai, mãe e os filhos. E se tiver apenas irmãos, quanto mais irmãos, melhor. São os documentos pessoais da pessoa, do familiar que estará doando, junto com o boletim de ocorrência. Se tiver também documentos da pessoa desaparecida, foto, quanto mais dados dessa pessoa desaparecida, melhor, porque a gente forma também um banco de dados, por exemplo, tatuagens, cirurgias. Se tiver algum objeto pessoal de uso único pela pessoa, por exemplo, uma escova de dentes, também é importante que os familiares nos tragam. A partir da amostra dos familiares, os peritos realizam comparações com materiais genéticos de pessoas encontradas sem identificação. O procedimento também pode contribuir para confirmar a identidade de corpos que ainda não foram reconhecidos. Depois dessa coleta, quanto tempo pode levar para surgir aí uma possível identificação? Varia muito, vai depender muito se já teve entrada de material genético de um possível desaparecido, através de algum IML, ou até mesmo do cadastro de pessoas vivas sem identificação. Um procedimento simples que pode ajudar a transformar uma espera marcada pela incerteza em uma resposta para famílias que ainda procuram por seus desaparecidos. Como é que é feito o contato com a família quando o DNA apresenta alguma correspondência? É feita uma checagem de dados para saber se realmente aquele match, aquele hit é verdadeiro. E logo em seguida, quando é confirmado, a gente passa um laudo para o IML, caso tenha sido proveniente de uma pessoa no cadáver não identificado. E quando é de pessoas vivas também é fornecido um laudo e a localização possível dessa pessoa. E veja no próximo bloco, o advogado-geral da União, Jorge Messias, cumpriu a agenda em Teresina e falou sobre possível nova indicação ao Supremo Tribunal Federal. A gente volta já. Estamos de volta com Band Cidade. E um dos principais personagens da maior derrota do governo Lula III, o advogado-geral da União, Jorge Messias, esteve hoje em uma agenda em Teresina. Ele foi rejeitado para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, lá no mês de abril, e falou com a imprensa sobre uma possível nova indicação ao cargo. Mais informações com o repórter Júnior Santos, direto da redação. Boa noite, Carliette Nunes e a todo mundo que acompanha o Band Cidade. Estou aqui mais uma vez para trazer os principais fatos e movimentações da política aqui no estado do Piauí. E olha, o fato principal que vou trazer hoje é a presença do advogado-geral da União, Jorge Messias, aqui em Teresina. Ele veio para participar da 4ª Conferência Diálogos com o Futuro, que é aí organizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, né, na celebração de 127 anos da Corte de Contas, diga-se de passagem, uma das cortes mais antigas do país, né, protagonizado por esse tribunal, e ele palestrou sobre a importância aí do uso de algoritmos nos processos judiciais, né, esteve aqui palestrando em Teresina, e ele afirmou aí em entrevista o sentimento de voltar ao Piauí. Aqui ele estudou no colégio tradicional aqui em Teresina, o Dom Barreto, boa parte de seu ensino fundamental e parte do ensino médio. Ele falou a sensação de voltar a Teresina, ao Piauí, ele que é quecifense de nascença aí, mas falou sobre esse sentimento. Vamos ouvir aí a fala do advogado-geral da União, Jorge Messias. Primeiro falar da alegria de voltar à minha segunda terra, que é o estado do Piauí, aqui onde me formei, o Piauí que me deu régua e compasso, participar deste debate no Tribunal de Contas do estado do Piauí é muito importante para a nossa democracia e para a melhoria da gestão pública. Nós que defendemos transparência, meritocracia, impessoalidade, grandes avanços civilizatórios na Constituição de 88, temos a oportunidade de, na casa do controle de contas,
promover esse debate, diálogos com o futuro. Temos temas muito importantes aqui para debater, como a influência dos algoritmos na tomada de decisão de gestores públicos, do dia a dia do cidadão em geral. Enfim, é uma grande oportunidade que o Piauí me concede de voltar aqui à minha terra e promover esse debate num momento tão importante para o país, que é o momento da democracia ser renovada num processo eleitoral. Quem também falou em entrevista à imprensa foi o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Kennedy Barros, conselheiro Kennedy Barros. Ele falou sobre essa agenda de seminários, esses convites, não apenas do Advogado-Geral da União, mas também de vários conselheiros do Tribunal de Contas da União, do TCU, que estiveram aqui em Teresina, na sede do tribunal, não apenas hoje, mas em outros dias, nessa série de realizações de seminários e eventos como esse. Ele falou da sensação de receber Jorge Messias aqui na capital. Vamos acompanhar. O encontro, o Diálogo com o Futuro, já sugere bem isso no nome. Ele quer ser um fórum de debates onde os grandes temas de administração pública, econômica e nacionais estejam em voga. O ministro Jorge Messias é um grande quadro técnico do Brasil, um cidadão que nos orgulha, inclusive porque aqui fez seus estudos do maternal ao terceiro ano do ensino médio, estudou no Instituto Dom Barreto. Ora, Piauí que forma gente de qualidade, piauiense que tem quadro renomado a nível nacional. Vir para discutir temas como esse que você falou, relacionado às IASA, é um motivo de grande orgulho para o nosso estado do Piauí. É nessa toada que aqui estamos. Jorge Messias comentou, indagado pela imprensa, o tema em que o nome dele tem veiculado com mais força, principalmente após o revés que ele sofreu no Senado. Ele que foi o indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a uma vaga do STF. Acabou sendo ali recusado em votação no Senado a sua indicação. Ele falou que permanece à disposição para uma possível reapresentação do presidente, seu nome. Vamos ouvir. Aqui está sempre dentro da prerrogativa privativa do presidente da República. Eu tenho evitado falar desse assunto. Ele já me concedeu uma grande honra, que foi ter feito a primeira indicação. E sou um servidor público, sempre estou à disposição do meu país na condição de servidor público. E por isso que estou aqui hoje, para fazer um debate público. Portanto, eu acho que essas questões elas dependem mais agora de uma tomada de decisão do presidente, que vai avaliar o momento adequado para o desdobramento desse tema. A senhora teria à disposição? Olha, eu não tenho na minha vida a construção de nenhum tipo de trajetória pública específica. Vou fazer um planejamento para ser A, B ou C. Eu sou um servidor público de carreira, procurador da Fazenda Nacional. Hoje ocupo o cargo de advogado-geral da União, que muito me honra. Presto um grande serviço público ao meu país e estarei sempre à disposição do meu país para oferecer o melhor de mim. Jorge Messias também comentou a reaproximação do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, do presidente Lula, a mais recente movimentação de reaproximação dos dois, sobre como isso poderia afetar uma possível reapresentação e o caminho dele para o STF. Essa relação, esse estremecimento que é dado por muitos, principalmente da imprensa, como o principal motivo por trás da recusa do nome de Jorge Messias na votação do Senado. Vamos ouvir aí o advogado-geral da União mais uma vez. Eu fico muito feliz com o restabelecimento das relações institucionais. São dois chefes de poderes. A Constituição nos convida a trabalhar com harmonia entre os poderes, e toda vez que os chefes de poderes sentam, dialogam, conversam e tratam das questões mais relevantes para o país, como, por exemplo, a votação da PEC 6x1, a votação da PEC da Segurança Pública e o projeto de lei dos minerais críticos, eu acho que isso quem ganha é a sociedade. Nós só temos a ganhar quando nós sentamos, dialogamos e pactuamos em consenso as grandes questões nacionais. Obrigado. Eu sou Júnior Santos e esse foi o Direto da Redação. E direto de Brasília, vamos falar com o nosso correspondente Napoleão de Castro. Boa noite, Napoleão. Um abraço a você. Cumprimentar o nosso telespectador, a equipe Band Piauí. Retorna de Brasília nesta noite de terça-feira, 25 de agosto. Hoje tivemos aqui no final da manhã, em Brasília, uma solenidade importante, marcando o Dia do Soldado, 25 de agosto, com uma homenagem do Exército Brasileiro a diversas personalidades
no país. Solenidade muito bonita, mas com um calor muito forte também no final da manhã desta terça-feira na capital brasileira. E o Tribunal Superior Eleitoral continua divulgando números e estatísticas importantes em relação ao pleito de 2026. Desta feita, os números relacionados à disputa para o Senado da República de candidatos que deixaram seu estado de origem para buscar um outro domicílio eleitoral. Acompanhe. E nesta terça-feira, a reportagem Band em Brasília, destacando novos dados revelados pelo Tribunal Superior Eleitoral e curiosidades nas eleições 2026. Para o Senado da República, 1 em cada 3 candidatos disputando as eleições deste ano nasceu fora da unidade da federação que pretende representar. O levantamento a partir dos registros do Tribunal Superior Eleitoral identificou 104 nomes nessa situação entre os 315 concorrentes, algo em torno de 33%. Outros 210, ou 67%, nasceram na unidade da federação pela qual pretendem representar. O grupo reúne trajetórias bastante diferentes. Há políticos que migraram ainda criança para construir a vida pública no estado pelo qual concorrem, e outros fizeram carreira política eleitoral em uma outra unidade e depois mudaram o seu domicílio eleitoral. É importante destacar que não há irregularidade em disputar o Senado por uma unidade da federação diferente daquela onde o candidato nasceu. A Constituição determina que o candidato deve ter domicílio eleitoral no estado para o qual vai representar, não necessitando, portanto, que seja da sua origem de nascimento. Agradecendo sempre a você que nos prestigia aqui no Band Cidade, as informações de Brasília, reportagem de Napoleão de Castro. Volto com você no comando e liderança aí em nossos estúdios. E veja no próximo bloco, ministro da Educação, Leonardo Bacchini, cumpriu a agenda institucional no Instituto Federal do Piauí hoje à tarde. Voltamos em instantes. O Prêmio Cidades Excelentes, que reconhece as melhores iniciativas na gestão dos municípios, está com inscrições prorrogadas até o dia 31 de agosto. Confira. O Prêmio Band Cidades Excelentes 2026 está na sua 6ª edição, reconhecendo as melhores gestões municipais do Brasil. O indicador avalia critérios como eficiência fiscal, educação, saúde, governança e novidade deste ano, segurança pública. As inscrições para prefeituras se encerram em 31 de julho. Acesse o QR Code para mais informações. Embora cidades maiores como Teresina, Parnaíba, Picos e Floriano concentrem mais recursos econômicos, cidades pequenas como Olho d'Água do Piauí, Pedro Laurentino e São Félix do Piauí se destacaram mesmo com populações inferiores a 3.000 habitantes, mostrando que não é o tamanho da cidade que determina a qualidade de vida de seus moradores, mas sim as boas práticas administrativas de seus gestores. Participe! E o ministro da Educação, Leonardo Bacchini, cumpriu a agenda hoje à tarde em Teresina e participou da inauguração de novas bibliotecas no Instituto Federal do Piauí, o IFPSU. Confira. A educação profissional ganhou novos investimentos no Piauí. O ministro da Educação esteve no Instituto Federal do Piauí, em Teresina, onde participou de entregas que ampliam a estrutura oferecida aos estudantes. O ministro participou da inauguração da Biblioteca Professor José Gomes Campos, no campus Teresina, Zona Sul. No Brasil, temos mais de 110 unidades em construção. Esperamos entregá-las, todas elas, até o fim deste ano. Temos ainda 35 que precisam ser entregues, ou em sedes provisórias ou em sedes já permanentes. E estamos duplamente felizes porque aqui no Piauí é um lugar simbólico. O Piauí, como vocês sabem, é um estado
cuja rede estadual de ensino médio mais avançou nos últimos anos no Brasil todo. Hoje o Piauí é o segundo colocado no IDEB e aqui temos experiências muito exitosas. O novo espaço conta com salão de acervo, novos computadores, salas para estudos em grupo e individuais e ambientes de apoio acadêmico. A proposta é ampliar as condições de estudo e aprendizagem dos alunos. E é aqui no campus do Instituto Federal do Piauí, Zona Sul de Teresina, que os investimentos chegam até os estudantes. A biblioteca é um espaço importante e que reforça toda a estrutura que é oferecida pela instituição. E é nesse espaço que o estudante João Pedro, do 3º ano do ensino médio no curso de edificações, espera aproveitar cada oportunidade. Para ele, a estrutura do campus pode fazer a diferença na formação e também na preparação para o futuro profissional. É muito necessário que tragam mais espaços públicos para que a gente possa utilizar para estudar. Infelizmente, muitos alunos eles não têm uma condição adequada para poder estudar, às vezes vivem em um lugar com muito barulho, com a iluminação não muito adequada. Então, trazer essa biblioteca com espaços ideais para poder fazer esse tipo de aprendizado, com muitos livros que nos ajudam até a ter mais realmente repertório, né? Nos ajuda no vestibular e tudo mais. Durante a solenidade também foram entregues oficialmente os restaurantes estudantis dos campos de Corrente, Paulistana, Pedro II e Piripiri. O governo federal, nos últimos 3 anos e meio, está investindo mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais em todo o Piauí. São 120 milhões nas escolas técnicas, na rede de institutos federais, 100 milhões de reais nas universidades federais, na consolidação das universidades federais e mais de 900 milhões de reais em creche, escolas de tempo integral, ônibus escolares, enfim, uma gama de investimentos nunca antes vista. O Ministério da Educação tem dado muito apoio, em especial na política do tempo integral, com financiamento disso, assim como o Pé de Meia. O Pé de Meia foi um programa transformador para todos os nossos estudantes. 83% dos alunos de ensino médio no Piauí hoje recebem um Pé de Meia, fazendo com que eles consigam permanecer na escola, que não precisem sair da escola para trabalhar. E, além disso, todos os investimentos são feitos também nos outros níveis educacionais, como bem falou o ministro. Na alfabetização na idade certa, com financiamento, o investimento no ensino fundamental auxiliando os municípios, tudo isso mostra que vale a pena investir na educação. E essa edição do Band Cidade de hoje fica por aqui. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Band. E amanhã, nossa programação local que começa meio-dia com o Jogo Aberto. Até lá!